Bem-vindos a mais um episódio do Brandãocast, o podcast para donos de academias que falam aquilo que as pessoas não têm coragem de falar, né? A gente fala para você que é dono de academia, de box, de estúdio, sobre gestão profissional, sobre expansão, sobre crescimento, e é para isso que a gente está aqui. O episódio de hoje tem uma figura que é um grande amigo. Eu sei que eu falo isso em quase todos os podcasts, mas é verdade. Você tem muitos amigos. Porque só vem aqui os meus verdadeiros amigos, né? A turma que caminha, que caminhou e que vai continuar caminhando junto comigo. Hoje, um nome, Doutor Luiz Carnevale. Seja Fala, muito Junião. bem-vindo. Júnior Brandão. Cara, tô muito contente. Tô muito feliz de ter você aqui. Turma, Carnevale, assim como eu costumo chamar ele, é um dos maiores especialistas em liderança do mercado fitness hoje. Já foi reconhecido e é reconhecido como acho que o maior nome do emagrecimento desse país, né? Um doutor em emagrecimento. Mas hoje quem tá na minha frente é o Carnevale, especializado e que tem como propósito hoje falar de alta liderança, de liderança profissional pro mercado fitness. Vai falar da Fitness Link, já tá aí e a gente quer saber um pouco mais. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, que feliz de estar aqui. Eu ficaria aqui umas 5 horas, é só uma hora de podcast? Por enquanto, já vai vir temporada 2 e 3 aí daqui a pouco. Vou tentar em uma hora falar o que tá passando na minha cabeça aqui. Primeiro, a felicidade que eu tô de estar aqui com você e de te apoiar num projeto tão bonito que é ajudar... Cara, nada mais legítimo do que ajudar as pessoas, né? Exato. E se seja do ponto de vista emocional ou do ponto de vista de negócio, no final das contas, é tudo ser humano. E quando você está disposto a fazer isso e ajudar as pessoas, a ajudarem pessoas, a coisa tá boa e eu tô aqui com o maior prazer do mundo e a alma feliz. Obrigado. Eu costumo dizer que o meu coração fica quentinho. Meu coração quentinho. Tá quentinho de receber você aqui. A gente vai falar de um monte de coisa. Vai faltar tempo e é bom porque a gente já fica com gostinho de querer mais pro próximo episódio. Turma, Carnevale vive liderança no campo de batalha, tá? E aí eu quero que ele fale um pouco mais do que ele vem fazendo hoje. A gente vai abrir espaço para isso, né? E tá lá, dentro da academia, junto com o time, junto com os donos, junto com a alta gestão, com diretoria, vivendo isso na pele. O sangue corre ali naquela veia de liderança na ponta. Amigo, a gente vai ter 3 blocos, tá? Bloco 1, 2 e 3 com perguntas sobre temas específicos. No final, a gente vai fazer um bloco de mitos e verdades. E por último, tem uma pergunta matadora. Ah, meu Deus. Vamos lá. Mas, ó, já queria que você falasse pra mim, time ruim é azar ou responsabilidade do dono? A resposta é fácil, o porquê é difícil, né? Certamente é responsabilidade do dono. Interessante. Vamos falar mais por aí. Ó, bloco 1, a gente vai falar de liderança e liderar é ensinar. Por que o dono precisa ser educador? Eu vou mandar a primeira pergunta na lata e você já me devolve ela aqui. Qual é a principal diferença para você, amigo, entre líder e chefe? Pô, essa pergunta é boa de responder, né? Na verdade, existem 2 tipos de liderança. Você tem a liderança moral e a liderança formal. Uau. Né? Fala Eu mais. sou teu líder. Porque você está no organograma que você é líder da pessoa e beleza. Então, eu sou seu líder, tá bom, e agora o que eu faço? Tá no papel lá dizendo quem Isso. responde para quem. E aí o pessoal acha que liderança é você dizer o que os outros têm que fazer. E não é isso. Liderança é um processo de geração de significado para um propósito comum. Não necessariamente as decisões vão ser todas iguais, porque a decisão não pode ser colaborativa. Um líder, ele recebe mais, ou ele tem um cargo, não pelo que ele faz, mas pelas decisões que ele toma. E essas decisões, elas têm que ser tomadas em prol do propósito que ele está trabalhando. E a equipe, ela tem que sentir parte desse processo na construção da solução. Até para que ela seja Direcionada. acompanhada e direcionada. Isso. Então, o papel do líder é gerar significado dentro de um propósito, seja da empresa ou do trabalho que ele está realizando, para que a equipe o siga, não pelo fato dele ser líder no papel, não pela liderança Pela formal. formalidade. Sim, pela moral. Pela Ele é um moral. líder moral. Eu te sigo porque o que você está falando faz sentido para mim. Faz sentido te seguir. O que você está fazendo realmente faz sentido. Ajuda ao meu trabalho, ajuda as pessoas, ajuda a academia, ajuda o negócio. E aí, cara, fica mais fácil liderar. E a grande dificuldade é que muitas vezes o olhar é o olhar de faça o que eu estou dizendo.
E aí isso não é liderança. Aí é aquela questão do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ou lidero pelo exemplo, ou o comportamento versus aquilo que eu tô dizendo, existe um confronto aí. Não, e eu faço o que eu faço, às vezes até faz o que eu faço, só que o que ele tá fazendo tá errado. Tá pressionando, tá falando que você tem que trabalhar mais horas para render mais. O resultado não tem a ver com intensidade, tem a ver com eficiência. Então, na verdade, Essa palavra é boa. você não tem que trabalhar 15 horas por dia para ter bons resultados. Você tem que trabalhar, seja quais forem as horas, A de maneira quantidade eficiente. de horas suficiente para ter eficiência. Qual que é o papel do líder? Tirar o maior nível de eficiência dos seus liderados a partir das características que eles apresentam. Só que você tem que ter skill para isso, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm. Saem dizendo, faça isso porque eu também faço. Tá bom, mas quem disse que o que você está fazendo está certo? É preciso habilidade para liderar. Sem dúvida. Rapaz, eu tenho essa história, né? Exato, eu quero saber dela. Eu te provoquei por isso. Eu quero saber dela. Na verdade, tem a minha camiseta aqui, ó. Tá aqui, hard skill e soft skill. Eu brinco que isso aqui é meu RG, né? Tá. Eu vim do mercado acadêmico e vim com muito hard skill, né? Doutorado, mestrado, livros publicados, como você bem falou, emagrecimento e tudo mais. Quantos livros publicados? Até para as pessoas... Como autor? Como autor. Como autor, 5. Uau. Tem alguns de coautoria que eu não estou contabilizando. Mas como autor, 5 livros publicados. Então, ou seja, é inquestionável o hard skills que é isso que você está dizendo. Inquestionável. Então, eu comecei com uma das grandes referências do mercado de emagrecimento, trouxe o conceito de HIIT para o Brasil, antes de todo mundo pensar em falar de modinha. Eu já falava lá no começo dos anos 2000. E quando eu caí na academia, eu me deparei com essa coisa de que eu era muito bom no meu conhecimento, mas péssimo na minha capacidade de me comunicar, do ponto de vista de liderança. E sofri muito, né? Sofri bastante, obrigado. Sofri bastante nesse processo, porque eu não conseguia fazer as pessoas entenderem a importância do que eu queria falar. Tá. E tive que, ao longo da jornada, e você participou dela, tive que ir me transformando aos poucos para ser alguém que não diz o que os outros têm que fazer, mas gera significado para que as pessoas compreendam e queiram fazer o que eu estou fazendo. E aí eu sofri bastante, né? E eu costumo dizer que você tem que... Eu sofri na dor e agora eu tento trazer pela minha empresa no amor, né? Olha, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Ou pelo menos diminua bruscamente o volume de erros. E eu tento dar o caminho para as pessoas fazerem isso. A gente já falou disso em alguns episódios atrás, que essa frase apareceu. Que eu acho que parte daquilo que nós estamos fazendo hoje é para que os donos de academia cometam erros novos. Isso. Erros inéditos. Exatamente. Porque erro nós vamos cometer. Exato. Inovação erros passa são do bons, né? É. Mas que sejam erros novos, erros inéditos, porque a gente já viu muito erro, a gente já viveu e já erramos muito. Já erramos muito. Exatamente. Então, essa nossa contribuição é para que erros inéditos possam acontecer. Exatamente. Errem, acertem, aprendam, ensinem, mas que não cometam os erros que a gente já viu acontecer e que a gente já viveu na pele. Mas o líder ele tem que ter uma capacidade também de permear o nível do erro, né? Por que você é um líder? Porque tem certos erros que, dependendo do nível de liderança que você exerça, você não pode cometer ou tem que pensar bem antes de cometer. Tá. Porque ele influencia no resultado de milhões, milhares, centenas de pessoas que estão consequência da sua decisão. É verdade. Então, obviamente, os líderes mais exitosos são aqueles que já erraram mais e que hoje têm uma capacidade sistêmica de tentar fazer com que os erros sejam menores. Vamos pegar carona nos erros que a gente vem falando e me fala um pouquinho sobre qual foi o maior erro de liderança que você já viu alguém cometendo ou que já aconteceu por onde você passou. O maior erro de liderança que eu já vi cometer é você achar que as pessoas têm que fazer e ter o mesmo pensamento que você tem. O líder não tem que botar a cabeça dele dentro do liderado. Ele tem que gerar ferramentas, criar ferramentas para despertar nível de consciência nas pessoas. E as pessoas têm que perceber que elas estão erradas ou que elas têm que evoluir para um determinado caminho. E o erro do líder é, você não está vendo que é assim? Mas é óbvio que é assim. E esse assim que ele quer trazer, que é a visão dele, aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha que é o Só que aquilo, correto. como dizia Maturana, que a gente viveu, foi verdade. construído em nível de recursividade histórica. Foi acontecimentos sobre acontecimentos que levaram você a perceber uma situação e sair de um nível de, como diz Platão, incompetência inconsciente e tornar isso uma incompetência consciente. Consciente. Ah, percebi que não sei.
Então, liderança tem que sair, pegar a pessoa do nível de inconsciência e torná-la consciente do que ela não entende. E não falar, pô, você tem que entender. Aprende direto para a competência. E partindo de que eu tenho experiências atrás de experiências, Pra você conduzir tem isso. experiências, e o papel da liderança é trazer essas experiências todas para um nível de consciência, caminhando num propósito comum. Senão fica assim, tá vendo? Eu faço, é fácil. Tá bom, é fácil para você. Sim. Exato. Porque você já viveu a sua história recursiva. Eu não. Então me dê as ferramentas para eu ter a percepção de sair, eu despertar o nível de consciência a mais, para sair da inconsciência para a consciência. Sair da incompetência inconsciente para a consciente. E aí sim, eu tendo isso claro, me prepare para me tornar alguém competente nos skills que você deseja. E olha só, porque Entendeu? isso aqui parece profundo demais, teórico demais, Nada. complexo demais, mas isso é o que acontece todos os dias os dentro dias. da academia, né? Eu, líder, querendo impor a minha vontade, querendo cobrar... O que é óbvio para mim. Exato. Vocês não estão enxergando? Façam assim. Só que tem 10 professores, 15 professores, 4 recepcionistas lá naquele time que eu quero impor a minha vontade e o meu pensamento. Na verdade, deveria ser o contrário. Eu deveria trazer à tona aquelas 4 consciências, aquelas 15 consciências em prol de um mesmo caminho. Traduzindo em palavras rápidas, gerar significado é isso. O que é gerar significado? Ah, é por isso que eu tenho que fazer? A nossa grande ferramenta chamada roda do aprendizado. Isso. Mas, na verdade, a gente trouxe uma teoria mais profunda de dizer líder tem que ser bom em gerar significado e dar ferramentas para o fazer. Boa. Essa é a maior verdade Resumimos. de todas. Por que ensinar é tão essencial na liderança? Porque eu costumo falar isso bastante, vai doer bastante, tá? É pra doer. A tela não machuca, A não, gente né? fala verdades aqui. Eu falei isso nas academias que eu passo, né? A gente fala muito de treinamento. Tô aqui, né? Tô participando de uma rede de academias atualmente. E aí, pessoal, eu dou treinamento. Eu falei para o pessoal, senta um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Sabe quem gosta do treinamento que você está dando? Você. O cara que está recebendo o treinamento, o cara não gosta. Gente, presta atenção. Essa câmera tá funcionando? Tá funcionando. Presta bem Fala pra atenção, ela. líder. O teu liderado não gosta de treinamento. O teu liderado gosta de desenvolvimento profissional. Exato. Então, a grande diferença da educação é que a pessoa, quando está recebendo alguma informação, ela tem que ter a consciência de que aquilo está agregando na carreira profissional dela. E não, porra, tem que fazer... Falei palavrão. Tem que fazer os processos, um monte de processo. O processo é importante para você. Então, você tem que ter o talento de mesclar o desenvolvimento profissional com a inserção dos processos da sua academia. Senão, cada vez mais seu treinamento vai ficar boring, vai ficar chato. E que levam para um resultado ou para uma entrega. Isso. Porque o processo pelo processo também, boring igual. Isso, senão você começa a desengajar o teu colaborador. E é o que a gente mais vê por aí. Porque o cara fala, meu, treinamento de novo. Deus do céu. Treinamento, meu Deus. E se for online, então, Deus do céu. Então, você tem que saber. Tem que fazer o online, é importante em grandes redes, mas o como estruturar isso tem uma questão pedagógica. E vamos tomar um cuidado aqui. Nós não estamos dizendo que não é para treinar. Pelo contrário. Pelo contrário. A questão é Como treinar o seu time e a sua equipe. Exatamente. Esse é o ponto aqui, tá? E aí, falando de treinamento, você é melhor nisso do que eu. E a gente vai partir para esse tema. A gente está indo para o bloco 2 agora e olha só. Como formar líderes dentro da equipe? Eu tenho a minha equipe, eu preciso formar líderes. E a pergunta é, o que você observa nos profissionais que se tornam líderes? Olha, isso a gente aprendeu junto, tá? Eu sei que pode ser meio baixo do que eu vou falar aqui, mas todo mundo conhece o conceito do chá. Conhecimento, habilidade e atitudes. Muito bem. A primeira coisa que um bom líder tem que ter é identificar as habilidades de cada um dos seus liderados. Existem várias estratégias que você conhece muito bem de como fazer essa identificação. Ok. Identificando essas habilidades, você vai perceber em primeira instância que tem pessoas que não têm habilidades para a liderança. É verdade. Tá? E você tem que trabalhar naquelas fortalezas que ela apresenta. E às vezes não é de influência. E tá tudo bem. Percebendo isso, você tem que entender dentro das habilidades quem apresenta a maior atitude. Porque no final das contas, conhecimento eu dou, habilidade eu desenvolvo, atitude você nasce com ela. É inerente, é do ser humano. Você traz consigo mesmo. Líder que não tem atitude vai ser chefe.
Líder que não tem atitude vai ser chefe. Ponto final. Essa eu vou anotar. essa eu vou anotar. Porque é isso que você precisa. A liderança não é só de desenvolvimento, ela é uma coisa inata. A pessoa tem que ter desejo de fazer isso, tem que ser dentro do propósito dela, né? Então, acho que esse é o papel, identificar os talentos. E vou viajar aqui agora. Viaje. Tá? Você tem que identificar os talentos. Para você, Carnevale, identificar talentos é fácil, é difícil, é prático? Se eu sou um dono de academia, como é que você me sugere fazer isso? Ou, como é que você me encaminha? Que dica que você me dá? Olha, a primeira coisa, eu, por exemplo, estou entrando numa rede de academias para fazer uma consultoria. A primeira coisa que eu fiz, o pessoal falou, você vai mexer na estrutura da empresa? Eu falei, não, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com todo mundo. Ouvir tudo. Eu ouvi absolutamente todas as pessoas de todos os departamentos. Eu estou lá há um mês, eu parei de ouvir agora. Para que você possa ter a capacidade dentro dessa escuta de identificar esses talentos. Perfeito. Não necessariamente por dinâmicas, você consegue perceber com perguntas simples. Por escutativa, né? É como a gente aprendeu também, né? Não tem resposta ruim, tem pergunta mal feita. Então eu sentava lá e ficava perguntando coisas que me davam um direcionamento para poder identificar os talentos das pessoas, porque a gente está numa fase de análise, né? Dessas habilidades. E aí, a partir disso, começar a tentar encaixar as pessoas dentro das suas características fortalezas, né? Dentro das funções que elas podem exercer melhor. E ser escutado, para mim, gera uma sensação de pertencimento tremenda, né? Que dentro de uma equipe, dentro de um time, dentro de uma empresa, bom, qualquer empresa, né? Para mim não existe time se não houver pertencimento. Eu pertenço àquele lugar, eu pertenço a essa equipe, esse time, eu pertenço a este lugar, eu pertenço a esta entrega e na minha cabeça isso não é favorecido, isso não existe se eu fico numa comunicação de via única, que isso. Eu, chefe, fico lá impondo a minha vontade, que é disso que a gente está falando. Eu ouvi uns relatos exatamente assim, poxa, você é o primeiro consultor que pergunta o que eu faço. Uau! Você é o primeiro consultor que pergunta, que quer entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, que escuta as minhas dificuldades. Uau. Isso é liderança, gente. Liderança, de novo, liderança não é o quanto você trabalha. E o quanto você trabalha não quer dizer o quanto você ganha, não quer dizer o quanto você trabalha. É as decisões que você toma. E as decisões influenciam em vidas humanas. Perfeito. Você está mexendo com família, está mexendo com ecossistema. Então, você tem que ser muito responsável na tomada de decisão e muito empático na tomada de decisão. E olha só, vou falar para os donos de academias. Você não precisa de um consultor de mercado para perguntar para os seus colaboradores o que é que eles fazem. Não precisa. De verdade. Você precisa de um consultor de mercado para N coisas, N situações, N realidades, mas não para escutar o seu time e os seus colaboradores. Isso é seu papel. É papel da tua liderança. É papel do teu time tático, do teu time de gerentes, de diretoria e por aí vai. Se é preciso entrar um terceiro, alguém de fora, para escutar o teu time, algo de errado não está certo. Exatamente. Né? Então, por favor, eu costumo dizer assim, ó, sentem com o time, vão para trás do balcão, vão viver a realidade junto com eles, separe um período, separe um horário, vai para a linha de frente, vai lá para a sala de musculação, põe a camiseta de professor lá e fica lá um tempinho. Cara, quem move os negócios são as pessoas. Se você não tiver empatia e se colocar no lugar das pessoas e dar um espaço de escuta verdadeira, que a gente aprendeu com Maturana também, escutar presente, você não vai conseguir fazer. Essa imersão com Maturana que a gente viveu mudou muito a minha visão de mundo. Porque eu vim do mercado acadêmico, que já é o contrário, né? É a corujinha cagando na cabeça da outra corujinha no organograma. E eu, quando entrei, tinha essa coisa, não, eu venho dizer o que você tem que fazer. E, na verdade, quando eu amadureci, eu percebi que não é isso. A liderança ela tem que escutar e, com base na escuta, decidir o que nós vamos fazer. Você sabe que você está falando isso agora? Me veio uma memória de nós dois, no treinamento do Maturana, porque eu me lembro que foi muito forte para você. Muito. Eu lembro que isso gatilhou uma chave tremenda na sua cabeça. Tudo que eu fiz a partir daquele dia foi diferente do que eu fazia antes. Absolutamente, em qualquer esfera da minha vida. Fala um pouco mais, porque eu acho que isso é forte, isso é poderoso, e isso pode ajudar muita gente. Porque eu lembro que nós estávamos juntos e eu me lembro do seu rosto mudar
porque tinha gatilhado alguma coisa muito grande na sua cabeça. Foi uma experiência marcante. Eu vou tentar resumir até pelo tempo. Pesquisador geralmente analisa objeto. Então, eu tenho 10 objetos de estudo, né? Eles chamam lá os 10 indivíduos que ele está testando em alguma coisa. E Maturana foi um biólogo que percebeu que ele não analisa objetos, ele analisa sujeitos. E que os sujeitos têm emoções. E que o ser humano se configura de fora para dentro. Ou seja, ele é capaz de fazer as mudanças ali da sua estrutura. O que isso quer dizer? Quando a gente analisa sujeito e tem emoção, as emoções mudam as respostas fisiológicas. Muda tudo. E aí eu tive um insight ali interno, como ele me explicou depois como isso acontece, da minha plasticidade, do cérebro e tal, que, eu analisei a vida inteira o objeto e não levei em consideração as emoções das pessoas. E que os resultados que eu obtive no meu mestrado e doutorado poderiam ter sido completamente diferentes. Caraca! E eu falei, caralho, errei. Fiz tudo errado, fudeu. Juro por Deus, eu falei isso pra ele. Eu fiz tudo errado. Eu preciso pegar meu diploma de mestrado, doutorado e jogar tudo no lixo e começar de novo. Juro pelos meus filhos. Uau! E aí eu tive um insight que foi qual? Eu falei, eu não tenho que vir aqui falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Aí eu girei, eu tava na Smart Fit, o que eu fiz? Girei o Brasil inteiro e comecei a identificar talentos espalhados pelas unidades. Então eu ia pro Nordeste. Qual é o seu nome? Eu sou o João. E aí, João, que você é professor de musculação? Sou. O que você tem? Eu tenho mestrado e doutorado. Eu falei, não. Aí eu fui em Recife. Você foi perguntar, você foi escutar. Foi isso. E ali você começou a descobrir talentos. Aí vem lá em Maceió, qual é seu nome? Sou a Joana. O que você faz? Sou professor, tô com uma dificuldade. O que você tem? Eu tenho mestrado. Eu falei, não. Aí eu comecei a juntar esses caras, você vai saber dessa história. E achei uns 50 caras muito especiais. Juntei com mais 50 caras de mercado e criei uma pós-graduação de graça para todos os professores da Smart Fit. Ou seja... Então, a pós-graduação da Smart Fit nasceu a partir de uma escutativa coletiva gigante pelo Brasil e com o teu networking que você tinha dentro das universidades. Juntei e fiz uma pós. E a gente fez dois fenômenos. Dar um conteúdo formativo para desenvolvimento profissional gratuito, em que eu embuti processos da empresa. E do outro lado da moeda, pegar 50 talentos escondidos e espalhados pelo Brasil e torná-los automaticamente professores universitários. Muitos deles me agradecem até hoje, que são professores de faculdade. Saíram da Smart. A partir desse movimento. E tá tudo bem, saíram da Smart. E aí, eu prometi para mim que o dia que eu saísse da Smart, eu ia criar minha empresa que faz exatamente isso hoje pelos profissionais. Caraca, então a Fitness Link hoje é esta empresa. Ela é uma empresa mentoria/plataforma que tem como objetivo e propósito ajudar talentos escondidos a ter o seu espaço no mercado fitness. Sabe por quê, Júnior? Nós temos 650 mil professores de educação física no Brasil. Repete isso, porque isso é poderoso para nós. A gente tem 650 mil professores de educação física no país. Não deve ter mais que 300 ou 400 falando nos palcos dos eventos e formando opinião na nossa área. Olha isso, pessoal. Isso represa a discussão. Se você represa, você torna as pessoas dependentes daquilo. E você limita o crescimento da área. Isso incorre em menos pagamento pior, desenvolvimento profissional pior. Então, qual que é a minha missão? Oxigenar a educação física. Vou botar gente para discutir do ponto de vista técnico, de gestão, para as discussões aumentarem, os cursos aumentarem, os eventos aumentarem, as pós-graduações aumentarem e todo mundo ganhar. E com isso a gente eleva a qualidade da gestão, a qualidade da equipe técnica, da entrega. A gente eleva, por exemplo, a gente fala que a gente era da saúde, só que a gente não consegue discutir com o médico. Então precisa elevar a discussão. É verdade. Isso é verdade. Isso é muito verdade. E você sabe que eu tô ouvindo você falar. E eu tô, assim, como educador físico, né, formado há mais de 25 anos, dar voz pro educador físico. Dar voz. Levar o educador físico para este lugar. Cara. Você tá exercendo liderança. Lógico. Levar o educador físico para este lugar de destaque, de voz, de autoridade, de conhecimento, isso não tem preço. Não, e você tem dois tipos de liderança nesse cenário. Você tem a liderança protetiva. Eu sou teu líder, paga pau aí e faz o que eu tô dizendo, mas quem tá aqui sou eu, você tá aí. Esse é o cara, na verdade, que tem medo. Ele tem consciência da incompetência dele. Ele é um incompetente consciente. Eu não sou tão bom assim, mas eu tô aqui. Deixa eu segurar essa galera aqui, que se eu der espaço, eu vou perder. O cara tem medo de perder o espaço. Entendi. E tem a minha liderança, que eu acredito, que é a liderança colaborativa. Se eu ajudar muita gente vai crescer, e mesmo que eu não queira isso como objetivo final, isso volta para mim.
Você sabe que durante um tempo eu tenho uma fotografia guardada em um dos encontros de líderes da Smart que a gente participou, né, no Hotel Almenati, no famoso Hotel Almenati. Lá em Budas Artes. Em uma fotografia, nós reunimos, naquela época, naquele encontro, haviam 21 líderes. Eu, Gabriela Prado e mais 19 líderes que tinham sido formados a partir da Biorritmo do Shopping Interlagos. Que a gente chamava era um celeiro de talentos. Tá vendo? Então, isso ninguém tira, né? Mentira. Cultivar, semear, treinar, desenvolver. E o Edgar faz isso muito bem. Exatamente. Sou muito grato à Smart Fit por tudo que ela... A Smart Fit foi uma escola para mim de liderança. Ela me tirou de ser um acadêmico e me tornou um líder. Uau. Então, eu tenho uma gratidão eterna pelo Edgar. Aqui existe muita honra e existe muita gratidão. Edgar, Soraya, Diogo... Completa. André Pezeta... Né? Não fosse por eles, eu não teria nem ferramenta para estar aqui discutindo com você sobre isso. de fato, a nossa caminhada e a nossa jornada, a gente tem muita honra e muita gratidão à Smart Fit e a todos esses nomes que eu citei aqui. E agora queremos... A gente quer propagar isso. Exato. A gente quer propagar isso. É injusto, né? Liderança segurar para vira liderança protetiva. É a colaborativa. E o bom líder é o que você acabou de colaborativo. falar. Exato. Exatamente. Essa é a liderança de verdade. Amigo, a partir disso, existe alguma rotina para desenvolver liderança? Existe algum trilho para desenvolver liderança? Como é que você vê isso? O que você pode falar a respeito? Eu acho que existe sim. Eu acho que desenvolver liderança primeiro você tem que ter uma intenção verdadeira. Né? As pessoas falam, eu vou desenvolver líderes, mas às vezes para um objetivo pessoal. Eu vou desenvolver o líder porque eu quero crescer. A gente conhece situações como essa. Então, a primeira coisa, para você desenvolver líder, você tem que viver a sua verdade. Tá. Então, por exemplo, você vê um monte de gente nas redes sociais vendendo certas coisas que não são sustentáveis porque ele não vende a verdade dele. Tá. Liderança, para desenvolver, você tem que vender a sua verdade. Você tá falando verdade. de um discurso construído... Isso, fake. Se você vende sua verdade, você gera significado em mais gente. E você desenvolve a liderança, porque as pessoas se espelham em você e falam, peraí, eu quero fazer o que o Carnevale está fazendo. O que eu tenho que aprender? Aí você vai começar... Porque existe um erro na liderança também, que é assim, me desenvolve. Não existe, gente, vou olhar para a câmera de novo. Pode, fica à vontade, ela é sua. Essa história assim, por favor, me desenvolva, ou pior, mas você não me desenvolveu, isso é a maior mentira da face da terra. Ninguém desenvolve ninguém. Você desperta a consciência para as pessoas buscarem um desenvolvimento e dar ferramenta para elas. É de dentro para fora. Óbvio. Eu vou me desenvolver. Me desenvolve aí, Júnior. Isso não existe, gente. Agora, me tira do nível de inconsciência, me torna consciente de que eu preciso pegar essas ferramentas, gera significado e fala, caraca, eu quero ser que nem o Júnior. Me desperta. Me desperta e fala, puta, eu vou ser um líder. Puta, aí sim você está desenvolvendo as pessoas, você está despertando nela. Liderança é despertar, não é... Você não forma um líder assim com conhecimento teórico, isso não existe. E a partir de atitude e de exemplo, né? Porque se eu não sou um líder e sou um chefe, as pessoas vão olhar e falar assim, liderar assim, como ele? Nem quero. Porque você tem gomos da liderança, que eu sempre falei isso, né? Quando você está na liderança muito distante, você tem uma relação inspiracional. Só que, na verdade, quando a liderança é nesse nível que não é o ideal, você vai perceber que, na verdade, as pessoas têm medo de você. E se a pessoa tem medo de você, em qualquer circunstância, você é um péssimo líder. Porque mesmo que você tome decisões que a pessoa não gosta, ela tem que perceber em você duas coisas para não ter medo: coerência e justiça. Coerência e justiça, boa. Se você tomar uma decisão, mesmo que prejudique um colaborador, mas que ela foi coerente, justiça, com critério, ele não vai te odiar. Ele não vai ter medo de você. Ele pode não concordar, mas ele vai apoiar e vai seguir em frente, vai aceitar. O problema é quando você impõe uma liderança do medo, as pessoas, você não está liderando. Porque as pessoas só obedecem. Você está pseudo-liderando. Você acha. Porque você está fazendo uma liderança egocêntrica, na verdade. Que é só pra você. Que é aquilo que você falou assim, para eu me sentir líder. É a liderança fake. Isso, liderança fake. Tá cheio de liderança fake por aí. Caraca, que bate-papo bacana, meu amigo. Bloco, deixa eu ver se eu passei por todo... Já falamos de talento, já falamos. Cultura, vamos entrar num tema de cultura, que é um tema que a gente gosta, é um tema que você fala, é um tema que você leva pros lugares que você tá. A cultura da equipe por onde você passa é reflexo do dono de academia? Não, na verdade, o CEO da empresa, ele é a personificação da cultura da empresa.
a personificação da empresa. Ele é a cultura da empresa, cultura é o ele. CEO. Se o CEO da empresa não vive a verdade, ele vai desenvolver uma cultura que não é estruturada e não é sustentável. Parece fumaça. Fumaça. Então, a cultura da empresa parte de cima para baixo. O CEO, ele tem que viver uma cultura real. Por exemplo, eu tenho uma cultura de construção colaborativa e descentralização. Eu estou, inclusive, trabalhando isso lá na academia que eu estou prestando consultoria. Eu falei, vocês cresceram até aqui, que é um erro que muitas... Não é um erro, vou melhorar minha fala. É um processo natural que as academias vivem. Elas crescem centralizando os processos. Então, você vai criando subdepartamentos e centralizando os processos para ter controle sobre o crescimento. É comum. E aí, quando você quer fazer o processo de crescimento exponencial, você tem que... A expansão que a Você gente tem tanto que fala. tirar do seu coração essa coisa da centralização e falar, peraí, agora eu preciso aprender a descentralizar o processo e despertar líderes. Que passa por delegar. Delegar, relação de confiança. Então, isso vem muito do CEO. Se o CEO é um cara centralizador, a cultura vai ser centralizadora. Se o CEO é um cara descentralizador, a cultura vai ser descentralizadora. Se o CEO é um cara de construção colaborativa, a cultura... Porque é isso, você passa para o teu liderado, que vai passar para o outro. Então, e aí, você faz isso muito bem, você tem que criar ferramentas de liderança para o Exato. CEO ter a percepção, a consciência, peraí, preciso descentralizar a minha gestão. A Metanoia ensina isso bastante, né? É verdade. Então, é exatamente o que eu estou fazendo no lugar que eu estou hoje. E ó, eu vou pegar o diamante que você tá falando aí, porque a atitude do CEO, do dono, né? Você que é dono de academia, nós estamos falando De com você. uma unidade ou de 100? De uma ou de 100. A tua atitude nas tomadas de decisões, na forma com que você lida com o teu time, na forma com que você delega ou centraliza, impacta diretamente a tua expansão e o teu crescimento. Ah, quero crescer, quero ser grande, quero ter 100 academias, 200, 500 academias. Qual é a atitude que você está tendo para que o teu time seja potencializador dessa expansão? É isso aí. Ou você, que está sentado na cadeira de CEO aí, pode estar sendo o primeiro a jogar uma pá de cal nesse seu processo de expansão. E um exercício bom que eu até vou dar um spoiler, que eu vou fazer na semana que vem lá na academia, Boa. é a dinâmica dos 4 fazeres. Você já fez a dinâmica dos 4 fazeres? Fala mais, quero saber. Eu acho que eu não fiz ainda, mas a dinâmica é a seguinte, você vai pegar uma folha de papel e dividir em 4 e vai pedir pro teu time fazer o seguinte. O que você faz que só você pode fazer? Tá, você vai anotar. O primeiro quadrante é o que eu você faço, faz. só eu posso fazer. Tá. Putz, só eu... Isso vale do CEO até o professor da academia. Só eu posso fazer isso. Escreve lá. Depois você vai escrever do lado. O que eu faço que outra pessoa poderia fazer? Ok. Escreve Eu tudo. faço, mas outro podia fazer. Poderia fazer. A primeira é, O que só eu faço, posso só fazer. eu posso fazer. O que eu faço que outra pessoa poderia fazer. Ok. Aí vem a terceira etapa. O que eu faço que eu não gostaria de fazer. De continuar fazendo. Aí você vai lá e escreve. E o que eu não faço que eu adoraria fazer. Olha só. E aí você pega isso e você começa a achar aí as habilidades das pessoas. Você fala, pô, se o cara tá fazendo... Se o cara é um CEO de empresa e ele faz 10 coisas que outro poderia fazer, a primeira situação que ele tem que ter é, vou colocar outra pessoa. Chama-se Porque ele vai delegar. fazer, porque aí ele vai pegar o que ele é potencial, por exemplo, gerar conexões estratégicas para o crescimento da empresa e vai atuar nisso e botar uma outra pessoa para fazer. Se ele está fazendo algo que ele não gostaria, ele tem que passar para uma outra pessoa fazer. Claro. Principalmente nas grandes lideranças, porque assim, eu tenho que explorar o potencial maior. Sabe do como é que eu indivíduo. chamo isso que você está dizendo? A frase que eu falo hoje dentro das academias, das redes que eu atendo é assim: qual é o lugar do campo que eu vou colocar uma camisa 10 em você e você vai jogar solto e vai fazer gol? É isso. Trazendo isso, qual é a tua habilidade? Qual é aquilo que você faz naturalmente, que aonde eu te colocar, você vai jogar solto e vai fazer melhor que todo mundo?
é esse lugar que você está dizendo. É isso. E aí você pega um monte de CEO de empresa, seja pequeno ou grande, que centraliza o processo nele, faz um monte de coisa que não precisava ser ele, e ele está deixando de fazer coisas que só ele pode, que levariam a empresa para um crescimento exponencial. E aí você sabe que a gente escuta, tanto eu quanto você, quando a gente chega dentro das redes de academia para falar com o dono, ele fala assim, eu não tenho tempo, porque eu tô atolado de coisa. Eu tenho um monte de coisa para fazer, porque eu tenho que visitar o ponto, porque eu tenho que fazer a compra da lista de equipamentos, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. E aquilo que você tem habilidade, talvez você não esteja fazendo. Aquilo que você poderia delegar para alguém que faz melhor que você não está fazendo. E desculpa, você está travando a própria expansão da tua rede. Exatamente. E assim, é que eu tô contando isso porque eu tô vivendo esse cenário nesse momento. E ó, a gente falou aqui nos bastidores, né? Se você estiver travando a expansão da tua empresa, é o menor dos problemas. O pior é quando essa sua atitude está gerando prejuízo dentro da empresa. E é muito comum gerar prejuízo, porque você começa a gerar para esse controle do controle, controle do controle. Aí você cria um monte de departamentos, subdepartamentos que controlam. Aí a pergunta que eu faço é, quais desses controles melhoram a relação de experiência do cliente lá na ponta? E, consequentemente, uma lucratividade maior ou um aumento de receita? Você fala, eu tenho um controle dos números. Ok, mas isso mudou o que lá na ponta? Você mexeu o ponteiro do NPS? Você mexeu o ponteiro da margem bruta da sua unidade? Não, então, obrigado. Qual é o ponteiro Parabéns, que mexeu? você tem todas as informações do mundo que não servem pra nada. Nada. Meus parabéns. Aí eu aperto a mão dele e saio andando. Joga tudo fora. Porque o foco lá não é o cliente, pô. Não é ele que paga a conta. Exatamente. Então a gente tem que reestruturar os processos. Ah, bom, é importante esse controle? Ok, bota outra pessoa e vai cuidar de gente. Automatiza. Acha um IA. Hoje em dia tá na moda. Acha um IA, cria um agente. Sei lá, meu irmão. Faz alguma coisa. Me chama que eu te ajudo. Boa, boa. Chama Luiz Carnevale que ele tem muitas soluções para você. Muitas. Inclusive aquelas que reduzem prejuízo, que geram lucro, tá? Do que a gente tá falando aqui. Amigo, qual é a postura que o dono precisa ter para influenciar o time? De novo, acho que eu vou repetir a minha resposta. Ele tem que viver uma verdade. Viver uma verdade. Com falhas, virtudes, defeitos e qualidades. É correto dizer, assuma a sua verdade, seja vulnerável. Lógico. Você tem que, vai assim, em frente. Você tem que ser vulnerável num nível... que assim, existe uma diferença entre ser vulnerável e você ser frágil. Sim, são duas coisas diferentes. Ser vulnerável num ponto de controle... Porque assim, tem um erro que as empresas cometem também, Júnior. Todo mundo é amigo. Não. Gente, não presta pode atenção. ser assim. Não existe... Você pode fazer amigos no seu trabalho, mas... É até natural que você Mas tenha. a relação real é que você tem colegas de trabalho. Então, quando você mistura a amizade com o colega de trabalho, você gera um nível de vulnerabilidade, de situações que aí vão depor contra a cultura da empresa. Tá bom. Então, você precisa, sim, ser você, assumir os seus erros e defeitos, porém, dentro de um ambiente profissional. Ok. Na minha opinião. Voltado para um resultado Voltado específico. para o resultado específico. Olha, não tem Ok. essa qualidade, tem essa aqui. Eu tenho medo disso aqui, não isso aqui. Porque quando você tem uma relação de muita amizade, você acaba tendo uma relação emocional que você fica com medo, pô, vou prejudicar. E o cara lá, como você não é coerente, na hora que você tomar uma decisão que o prejudica, fala, pô, meu amigo tá me prejudicando, não é meu amigo. Já vi um monte de amizade acabar. Porque, na verdade, elas ou não deveriam ter começado, ou elas não eram amizades de verdade. Amizade de verdade, exatamente. Porque se por conta disso ela acabou... Tá cheio de amigo aí que quando você muda a posição que você tá, some. E olha só, o setor, o ambiente de academias, ele é muito propício para isso, Claro. né? É serviço, As né? relações humanas... Corpo, fala... Como educador físico, é muito fácil fazer amizade, Muito. a gente ama pessoas e por aí vai. E manter esse ambiente profissional, zelando pelo ambiente profissional, de novo, a gente não está dizendo que não é para ser amigo, que você não pode ser amigo, não é isso. Não. Tá? A questão é que não coloque isso acima dos resultados e da proposta que a academia existe para uma entrega. Cuidado, por exemplo, se você tem uma seleção de talentos e um crescimento profissional baseado na amizade, você tem que pensar o seguinte... Insustentável. É insustentável por uma razão. Primeiro, que você não sabe se o cara entrega o que você quer. E segundo, que você vai tirar, o cara também fica incomodado e você perde a tal da amizade. E terceiro, que a pessoa que tá lá na base vai olhar para aquilo e falar, não tem coerência. Pronto, você perdeu a liderança. Que você falou agora há pouco. Você perdeu a liderança. Então, assim, outra coisa também que tem que tentar fazer nas academias é evitar trazer... Tem que trazer
em nível estratégico, você tem que trazer oxigênio novo para as academias, porque às vezes você está viciado de uma visão que você tem ali do teu negócio. Então, você Oxigênio novo especializado. especializado no nível estratégico. Exato, concordo. Mas, do ponto de vista de liderança pelo conhecimento, que é o nosso tema aqui, você tem que gerar uma formação de líderes de baixo para cima. Porque toda vez que você não faz isso e traz alguém de fora nesse nível tático operacional, você gera desmotivação e desengajamento de quem está na ponta. Concordo Então, plenamente você tem que nisso. tomar um cuidado. Agora, em contrapartida, em nível estratégico, você às vezes está viciado na visão do teu negócio a partir do teu olhar. Então, empresas, vocês precisam montar conselhos. Vocês precisam ter conselhos consultivos nas suas Academias empresas. e redes de academias. Mas não Tenham precisa ser conselhos. grande. Você precisa ter uma academia com 5 unidades, você precisa de um conselho. Faz um conselho, não precisa ser administrativo, que você não é de capital aberto. Faz um conselho consultivo. Não, hoje eu consigo atuar como conselheiro administrativo em 2 redes, É a isso. partir desse olhar que você está dizendo. Precisa, porque você não está vendo mais o teu negócio, você está viciado aí na tua visão. Agora, não começa a trazer líder de fora, dependendo do nível de ação que você está falando, porque você começa a desmotivar o engajamento da tua base. E mais, tá? Vou falar, você tá nesse papel também a partir de agora e conselheiros como nós não somos contratados para falar amém em tudo aquilo que você acredita. Pelo contrário. Se for para concordar, não pede conselho. Exatamente. É para te provocar, para trazer informação de mercado, para trazer informação daquilo que já deu certo e corroborando para um lugar que você tá dizendo que você quer ir. Isso, eu faço parte de um trabalho da Board Academy, que é uma escola de formação de conselheiros. Eu acompanho eles, são E fantásticos. eu tenho muito contato com eles. A gente está pensando em desenvolver, inclusive, algo voltado para conselheiros na área do fitness e wellness. Então já conta comigo. Por quê? Porque é exatamente isso. Você vai na medicina, você vai nas outras áreas, é muito comum você ter, mesmo em empresas de pequeno porte, um conselho consultivo. Agora, as academias não têm conselhos consultivos. O dono acha que a visão dele é sempre a ideal e aí ele ou trava o negócio dele por centralização excessiva, ou ele acaba errando porque ele não consegue enxergar, ele só tem 2 olhos, o ecossistema como um todo. Exatamente. Não vê inovação, não vê tendência de mercado, não vê onde está errando do ponto de vista financeiro. Então, academias, vocês precisam de conselheiros. Exatamente. Criem mesas de conselhos administrativos. Precisam. E vocês não precisam de capital aberto, vocês não precisam ser grandes, pelo contrário. E não é caro. Exatamente. E Exatamente. você precisa, porque senão você vai estar errando no teu negócio, você está na incompetência inconsciente, você não sabe que não sabe. Você nem sabe que você não sabe. Que é o principal problema, é o não saber que não sabe. Caraca, olha pra onde a gente foi, hein? Conselho administrativo. Mas é verdade, É cara. verdade, você tem razão. Se tem uma academia com 2 unidades, você precisa ter um conselho. Você tem razão, você tem razão. É um investimento barato, não é tão caro e é importante para o seu desenvolvimento. Se você tem intenção de crescer, é Na claro. verdade, fica barato quando você olha pro grande. Quando você olha pra onde você vai se tornar, pra onde você tá indo e o que você vai se tornar, fica barato demais. Barato. Amigo, o que no teu olhar destrói a cultura de uma academia, de uma rede, do que você já viveu? O que destrói, O que destrói a cultura? O que joga contra a cultura? O que mina a cultura de uma rede hoje, de uma academia? existem várias, mas eu vou tentar achar uma palavra. Incoerência. Incoerência e injustiça. Incoerência, a gente tá falando na prática do tipo, eu digo, o que sai da minha boca não é aquilo que eu vivo, que eu executo, que eu... Em todos os aspectos, Todos Ju. os aspectos? Estratégico, tático, operacional. Incoerência no sentido assim, você tem que tomar decisão. Se você não tem um alinhamento de expectativa dos porquês das tomadas de decisão, dos porquês você promoveu fulano e não ciclano, dos porquês você fez aquilo e não isso, dos porquês você atua dessa forma e não dessa, acabou com a cultura da empresa. Porque as pessoas vão olhar pra você e falar, tá bom, muito legal o que ele tá falando, mas na verdade ele não faz isso. A gente já sabe que isso existe. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu A tô gente mandando. A gente sabe que isso existe. Exato. Então é isso. A incoerência acaba com a cultura de qualquer coisa. Boa palavra. É isso. Gestores, donos, incoerência. Quando você fala assim, mas o dono sou eu. Acabou. Que se essa frase sair da sua boca, Acabou. tipo, porque eu tô mandando. A cultura é colaborativa, mas quem manda sou eu. Porque eu tô mandando. Valeu, hein? Você não é um líder, você é um chefe e não tem cultura na tua empresa. Você é um exímio desenvolvedor de líderes. Eu vi isso de perto. Né? Eu vi você construir um departamento inteiro, né? Técnico. Do zero. E celeiro de lideranças e tudo mais. Qual é a atitude hoje que talvez você... A atitude que você tem como líder que mais transformou pessoas, que mais formou líderes, que vai ajudar o dono de academia que está escutando a gente? Gerar oportunidade.
Existe uma diferença, Júnior. Eu falo agora até que isso é de usufruto próprio, tá? Existe uma diferença de emprego e de carreira. Tá, fala mais disso. Por exemplo, se você trabalha, acorda de manhã, toma café, vai pro teu escritório, bate o cartão, trabalha das 8 às 5 da tarde, volta para casa, dorme, toma café, você tem um emprego. Se você, ao longo dessa jornada, tem um propósito comum de onde você trabalha, você gera conexões, você ajuda as pessoas, você cria novas oportunidades, desenvolve novos skills e dá oportunidade para outras pessoas se desenvolverem, sabe por que você tem uma carreira? Porque eu tenho exemplos, eu posso dar vários aqui. Diversas pessoas que eu pude apoiar durante a trajetória profissional, com desenvolvimento e não só treinamento, para que elas pudessem crescer na carreira, sabe o que aconteceu comigo? Isso voltou para mim. Em algum momento essa pessoa falou, lembra que você me ajudou aqui? Vou te ajudar aqui. A lei da semeadura. Então, eu acho que o principal ponto de uma liderança é, de maneira legítima, sem medo, ajudar as pessoas a crescerem nas suas carreiras. E crescer de cargo no emprego não é crescer na carreira, cara. Tá cheio de unidade academia, que tem líder de unidade, que o cara era professor, e ele virou líder de unidade porque ele queria ganhar mais, mas não é o tesão dele. Entendi. Ele não quer trabalhar com gestão. Então você só a oportunidade de ganhar mais dinheiro de emprego. E aí, quando o cara sai disso, ele fica preso naquilo ali. Aí, quando ele sai disso, ele é referência ali naquilo que ele faz no emprego dele. Quando ele sai, quem ele é pro mercado? Com quantas pessoas você se conectou? Foi o que eu falei num post meu. Quantos cafezinhos você já tomou essa semana? Quantos? Quantas pessoas você já trabalhou de graça lá para mostrar o seu potencial? Você que é líder, quantas pessoas você já deu a oportunidade de tomar um café com você? Então, a liderança tem a ver com isso, cara. E isso gera carreira. Você fica tranquilo e fala, pô, tudo bem, se eu sair do meu emprego aqui, tô tranquilo, porque eu tenho uma carreira estruturada. E a gente não tá falando só para os professores, para os recepcionistas, é para a vida. E para você que é dono de academia, a questão do café, para mim, é fantástico. É a palavra do momento que é o tal do networking. Não, você precisa ter networking. Quantos cafés você tomou na última semana com pessoas diferentes, com outros gestores, com outros donos, seja ele de qual for. Por que eu tô aqui fazendo um podcast com o Júnior Brandão? Exatamente. Por quê? Quanto você acha que eu tô ganhando pra fazer o podcast? Eu tô ganhando nada, tô ganhando a amizade do Júnior, o respeito do Júnior, tô desenvolvendo como ser humano, porque eu tô pegando coisas que ele tá dizendo, ele tá pegando coisas que eu tô dizendo, a gente tem chance de criar novos projetos, abrir novas possibilidades e todo mundo vai ganhar lá na frente. Estamos semeando na vida de milhares e milhares. Isso. Agora, as pessoas têm necessidades. Eu entendo que na pirâmide de Maslow, muita gente vive na zona de sobrevivência. Sim. Então, eu entendo que as pessoas estão vendendo almoço para pagar janta, mas eu falo isso muito para os meus mentorados. Você precisa criar um espaço em que você abre mão de ganhar algo hoje para algo maior amanhã. Não adianta você ficar só na zona de sobrevivência. Então, você tem que abrir mão. E mais, Carnevale, a gente falou de algo poderoso aqui. O nosso propósito verdadeiro é contribuir com as pessoas, né? A gente tem empresa, somos empresários, a gente ajuda o mercado, a gente leva soluções para o mercado, tá tudo bem, né? Mas isso não vem antes de contribuir, e isso também é contribuir com as pessoas. Sem sombra de dúvida. Perfeito? Então, assim, semear um na vida do outro, semear na vida dos outros, volta, e aquilo que você falou, voltou para você. Exatamente. Como volta para mim. Né? A gente está aqui hoje semeando um na vida do outro. Vai voltar. Dando oportunidade para falarmos de algo que a gente ama, que a gente adora. A gente está se divertindo. E estamos ajudando milhares de pessoas aqui. Isso vai voltar. Mas tem um detalhe importante que eu queria também chamar a atenção. Profissional de educação física, pare de ter... Eu falei isso numa entrevista com um dos meus mentores. Eu falei com alguém, não me lembro quem foi essa semana. Nós temos um paradigma, um estereótipo, sei lá qual é a palavra. A gente tem um medo de falar de dinheiro. É verdade. Ah, não, porque assim, minha mentoria custa tanto. Ai, mas... Gente, é o seu trabalho, então também tem que vencer essa síndrome de pobre coitado e tem que entender que também é um negócio e ganhar dinheiro não é uma doença. Ser rico não é ser doente. Contanto que você faça isso, ajudando as pessoas, com base num propósito de verdade, não venda fumaça, viva a sua verdade, tudo que eu falei aqui, tá tudo bem que você ganhar dinheiro, que Deus te dê muita condição de ganhar dinheiro. Contanto que no meio desse trajeto você ajude muita gente... Vá em frente, meu amigo. Perfeito. Ganhe bastante dinheiro e fale disso tranquilamente. E ó, nós podemos dizer que educadores físicos milionários existem. Claro que existem. Existem vários. Porque eles têm essa coisa do mindset de liderança. Eles não, nós. É isso aí. Amigo, mitos e verdades. Opa. Se prepara na cadeira aí. Vamos lá. Vamos lá. Liderança. Se nasce com ela?
Mito ou verdade? Híbrido. Tá, fala mais. Você nasce, mas às vezes você não percebe que ela tá em você. Então, assim, você tem um DNA ali da liderança, sim. Tá bom. Mas vai depender também muito de quanto isso vai ser estimulado pelo ambiente. Quer dizer que se eu escolher os ambientes certos, a minha liderança pode ser aflorada, despertada e desenvolvida? Tem gente que... Eu vou dar um exemplo mais prático. Tem gente que tem 80% de DNA de liderança, mas só exerceu 10% e parece um líder mediano. Tem gente que tem 20% de liderança, mas exerceu 90% disso e é um líder excelente. Colocou em prática. Viveu, teve oportunidade, teve estímulo. Agora, sem dúvida, se você junta os dois, Explode. gênios. Gênios. Concordo. Esses são gênios. Time motivado trabalha melhor do que time treinado? Isso é óbvio. Nenhuma sombra de dúvida. Agora, cuidado com a palavra motivação, né? Tá. Porque motivação é o motivo da ação. Por qual motivo eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Gera um significado coerente para tua equipe. Tá. Se ele não tá motivado, ele tá com medo. Legal, a gente falou bastante disso aqui. É interessante. Ah, estão super motivados. Aham. Acredita. Vai nessa. Só você acha. Aham. Equipe precisa de liberdade total para crescer? Não, autonomia. Ah, fala de autonomia. Existe uma diferença de você fala bem de autonomia autonomia. e independência. Tá. Liberdade está mais próximo da independência. Você tem que dar autonomia. Você tem que dar os direcionamentos. No Golden Circle, você fala o porquê é esse. E aí, o como você vai fazer, eu te dou autonomia para entregar, porque o que é aquilo ali. Agora, é diferente de falar, faz aí. Sabe aquela coisa, faz aí. O que você faz, quiser se der fazer. ruim, você assume a responsabilidade. Pô, isso aí é independência, você não tá sendo um bom líder. Agora, o porquê é isso, faça dessa forma e me entregue da sua forma, entendeu? Você vai... Autonomia é uma liberdade controlada. Você tem um controle dos processos no sentido assim, eu preciso que você chegue nesse lugar, mas traça esse caminho aqui pra mim. Você tem uma liberdade em alguns pontos e não em todos. Você tem autonomia. Perfeito. A palavra na minha cabeça é autonomia, não liberdade. E você trouxe a autonomia como uma liberdade controlada e direcionada. Não é nem essa a tradução, mas só para que se entenda melhor. Gostei dessa. É mais fácil contratar do que formar? Contratar de fora do que formar? Contratado, o ato de contratar é mais fácil. Agora, do ponto de vista de cultura, é infinitamente mais difícil. Formar dentro de casa... Porque você contrata um e perde 5. Porque o cara fala, pô, trabalhei pra caramba aqui na unidade como professor. O cara vai lá e traz Vai de lá fora. e traz o cara de fora e fala, então agora a famosa frase, vou fazer só o meu. E aí você acabou a cultura da empresa, porque o cara foi pro lugar, vou fazer só o meu. Você sabe que eu tenho uma história fatídica pra contar disso, e eu tô falando isso como exemplos, tá? Não façam isso. Eu vivi uma situação onde eu fui redirecionado para um outro lugar, para um outro setor, para uma outra cadeira. E, na prática, me tiraram de um lugar para colocar em outros. Você não faz mais isso, você vai fazer isso porque lá você faz melhor. E inventaram uma história. E, enfim, ok. Trouxeram outra pessoa para o meu lugar para fazer aquilo que eu estava deixando de fazer. Por uma ironia da vida, eu peguei o documento de contratação da pessoa que estava chegando na impressora. E quando eu pego, a pessoa chegou com um salário 2,5 vezes maior que o meu. É duro. Então, assim, não façam isso, por favor, porque é o que o Carnevale está dizendo, porque trazer de fora, 5 vão embora. Então, cuidado, porque isso é sério. Isso é muito sério. Agora, tem níveis de liderança, você precisa de skills muito qualificados. Aí você precisa trazer isso em níveis estratégicos. Aí eu concordo. Agora, em nível tático operacional, você tem que pensar bem. Não, estaria muito claro. Eu preciso dessas habilidades aqui, eu preciso desse desenvolvimento aqui, você não Desse me apresenta... network. Exato. Preciso de uma inteligência que tá lá fora e não tá aqui dentro. Normal. Claro. A sabedoria de fazer esse equilíbrio que é difícil. Exatamente. Gestor bom cobra pouco e elogia muito? Não. Mentira. Mentira. Mito. Na minha opinião, completo. Fala mais. Você não é pai. Agora, você tem que saber alinhar expectativas para quando surgirem as cobranças ou elogios, elas terem coerência. Porque você elogia muito, você tem equipe mimimi, sabe? Equipe mimimi não dá. Então, a gente está vivendo a geração mimimi, né? Geração de formação fraca de líderes. Não acho que é verdade. Você tem que... E não é brigar, você tem que colocar o seu ponto de vista com gentileza e educação, porém firme, dentro de uma coerência estabelecida a partir do alinhamento de expectativas. Tá errado isso aí pra mim, você tem cobrança. Extraordinário. É uma empresa, pô.
É uma família. Isso aqui é uma grande família. Esse é um dos maiores... Família é minha mãe, minha irmã... Uma das maiores bandeiras que eu levanto hoje é que estamos no setor fitness, atuamos como academia, mas isso é um negócio. Isso é uma empresa, isso é um CNPJ, e todo CNPJ nasce para exercer algo e ter lucro a partir disso. Eu vou voltar para minha fala. Você não é líder, você não é responsável por desenvolver absolutamente ninguém. Você é responsável por dar ferramentas para despertar o desejo de se desenvolver dos seus liderados. Aí você está fazendo o seu trabalho. Agora, a gente é uma família, eu tenho que todo mundo crescer. Quem disse? Para um propósito maior, para uma entrega e para um resultado. Porque também você gera uma milícia. Você fala, peraí, eu que levei vocês aqui, agora vocês fazem o que eu tô mandando. A gente aprendeu uma frase na Metanoia, você vai lembrar dela, que eu levo ela por onde eu vou, que é: existe uma fórmula moderna do que é lucro. Lucro é igual a colaborador engajado, que a gente falou bastante aqui hoje sobre isso, com cliente fidelizado. Perfeito. Lucro é igual a colaborador engajado mais cliente fidelizado. Estamos falando de lucro. CNPJ nasce para gerar lucro. A partir de uma construção inteira para uma geração de receita, para um controle de despesa. Agora, a tua academia existe para gerar lucro. E por onde eu passo, é lucro extraordinário. Não é lucro mediano, não é qualquer lucrinho, como a gente fala por aí. Então, ter um time engajado, a palavra motivação é motivado para, né? Mas assim, conduzido para um resultado que gere lucro. Porque, de novo, se tudo isso que você está fazendo aí não está gerando resultado, para o que você está fazendo. Faz de novo ou mais. Faz de uma maneira diferente e traga alguém que saiba fazer para perto de você. Que eu acho que é isso um pouco do que a gente hoje vem fazendo, eu e Carnevale, por onde a gente tem passado. Queridão, me fala da Fitness Link. Boa. Fitness Link nasceu para quê? Existe por quê? Existe para quem? Fala um pouquinho da Fitness Link, porque eu tô adorando saber dessa empresa nova que o mercado ganhou. A Fitness Link, ela tá aqui até, ó, hard skills mais soft skills é igual Fitness Link, né? Existem muito talento. O profissional de educação física, ele estuda bastante. Tem muita gente tem gente que não, mas muita gente estuda muito, se prepara, faz pós-graduação e tudo mais. Tem muito hard skill, né? Mas, infelizmente, a gente não aprende na faculdade as habilidades necessárias para gerar network, se conectar com o mercado e ter um espaço para poder discutir em níveis maiores, nos palcos, nos eventos, tornar-se um formador de opinião. Ninguém ensina a gente a fazer isso. E acaba que aqueles que têm um pouco mais dessa visão, ou que acabam gerando os networks corretos, represam, de maneira geral, essa possibilidade para que eles ganhem dinheiro. Entendi. Onde surge a Fitness Link? Grande parte dos profissionais de educação física e de saúde, que eu estou começando com a educação física, mas vou para a saúde, ela tem uma certa idade, lá 30, 35, 40 anos, o cara tá dando personal pra caramba, né? O cara tem um puta conhecimento, uma vivência espetacular, mas não consegue fazer a transição para uma B2B. O cara tá no B2C, né? Trabalhando com o cliente final e quer ser um formador de outros profissionais. Esse cara precisa de apoio. Então, esse apoio vem da Fitness Link. A gente gera todo o desenvolvimento de soft skill e começa a identificar talentos, porque não é qualquer pessoa que entra na mentoria. A gente faz uma entrevista para cada um dos candidatos e posiciona esse candidato, definindo o nicho de atuação, ajudando ele a construir o seu produto de entrada, se posicionar nas redes sociais. A gente vai gravar um podcast aqui hoje à tarde ainda sobre esses talentos e começa a fazer essa inserção no mercado em várias etapas. E ela também é uma plataforma que reúne os maiores nomes do mercado fitness e a gente coloca esses talentos na mesma prateleira que esses caras. Uau! Para poder levar esses caras a terem espaço de discutir uma opinião. Porque você tem uma carreira boa, não quando você diz que ela é boa, quando os outros falam da sua carreira. Então a gente precisa criar um processo de desenvolvimento de soft skill para te posicionar no seu lugar. Então, a minha empresa é uma mentoria/plataforma que ajuda profissionais de altíssima qualidade a terem um lugar no mercado fitness. Fantástico. Não vi nada parecido até agora, por isso que eu tô de verdade encantado com o propósito do que você está criando. Obrigado. Aonde a Fitness Link apoia o dono de academia, onde ela ajuda? Fala um pouquinho mais do que vem por aí. Eu sei que tem bastante coisa, a gente já falou disso, mas fala um pouquinho para nós aqui. A Fitness Link, como eu falei, ela é uma mentoria/plataforma. Essa plataforma, ela
contém uma série de conteúdos ligados à formação técnica e de gestão dentro da área do fitness. Então, a gente consegue aportar, você que tem uma academia menor, que não tanto recurso, e não tem condição de criar uma escola de formação para desenvolvimento de liderança ou de capacidade de hard skill ou de soft skill da sua academia, a Fitness Link é uma solução que ela vai aportar conteúdos e customizar parte da formação para que você possa desenvolver a sua liderança e expandir o seu negócio. Parte vem pronto, parte é customizado, Isso, personalizado, é um híbrido. Exatamente. E isso fica a cargo da escolha do dono da academia. Tanto em volume de conteúdo, volume de customização e número de pessoas que você pretende desenvolver nesse processo. E olha só, uma das coisas que tem brilhado os meus olhos disso que você está falando, sobre a Fitness Link, e eu acho que já é um sucesso, é porque, por onde eu passo, a frase não temos mão de obra qualificada. Tá faltando mão de obra qualificada. Irá faltar mão de obra qualificada. Eu acho que você vem para preencher este espaço no mercado fitness, de que redes e donos de academias que tem essa frase dita todos os dias por aí. Eu estou fazendo um planejamento estratégico dentro de uma rede essa semana e apareceu como uma das principais ameaças do negócio. Mão de obra qualificada. Falta da mão de obra qualificada é uma ameaça para o mercado fitness. E ainda de uma forma que é a seguinte, eu vou pro teu negócio, a gente customiza tudo isso, e dentro do teu negócio a gente conhece os colaboradores e lá identifica talentos que podem fazer parte dessa jornada como formadores. E você desenvolve a carreira dos teus profissionais. Tem isso também. Olha só. Essa é a ideia. Por isso que tem uma parte que é customizável. Fantástico. Eu acho que é um bom negócio, acho que vai ser legal. Vai ajudar muita gente. Cara, já tá ajudando. Eu tô acompanhando você de pertinho aí. É bonito de ver, é gratificante de ver o quanto você consegue contribuir com o mercado hoje. Já vinha contribuindo e agora vem pra esse lugar aí que o dono de academia precisa de ajuda. A gente tá falando disso há bastante tempo. Agradecido. Amigo, tem uma pergunta poderosa pra você agora. É a última. Quem é Júnior Brandão pra você? Júnior Brandão? Tudo que vem na minha cabeça. Solta um dos seres humanos mais gentis, emocionais e do bem que eu conheci. E que por esse motivo tem uma carreira de sucesso e vai ter muito mais sucesso. E que quando tomou a decisão de fazer essa transição, tomou a decisão de ajudar mais gente, porque ele sempre fez isso nos lugares que ele passou. E agora está fazendo isso em grande escala, e isso é bonito de ver e eu sempre tenho vontade de fazer parte, né? Eu tenho ligado para você, vamos fazer alguma coisa junto? Eu conheci poucas pessoas tão gentis como você, tão verdadeiras e tão coerentes. E liderança é isso. Você tem que ser empático, você tem que ser coerente, você tem que ajudar as pessoas, seja elas no PJ ou no PF. E é isso, cara. Acho que você é um cara que quer fazer o bem. E aí o resto, as coisas acontecem. Tenho muita honra de estar sentado aqui com você. É exatamente isso. Amigo, obrigado de coração. Eu que agradeço, meu irmão. Passamos de 1 hora e a gente ficaria 3 aqui. Vai ter mais episódios pra gente poder falar. Obrigado de coração, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo. A nossa amizade fora das câmeras, ela é verdadeira. O nosso caminhar daqui pra frente é cada vez maior. A admiração, né? A honra que eu tenho pela sua vida, a gratidão que eu tenho por tudo que a gente já fez juntos e o que a gente ainda vai fazer, ela é real, né? As nossas famílias, né? Então, assim, tudo que a gente está construindo é para você do mercado fitness, é para ajudar verdadeiramente, é para semear cada vez mais e que Deus possa nos proporcionar e abrir os nossos caminhos para a gente ganhar a América Latina de novo. Assim seja, que nesse trajeto muita gente possa ser apoiada no seu negócio, na sua vida pessoal, profissional. Exatamente. Obrigado pelo convite. Show de bola, obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, você que curtiu esse podcast, você que teve a mente explodindo em cada frase que a gente falou aqui, compartilha o que você viu aqui, manda para um dono de academia, você que quer desenvolver a tua liderança, você que já está no setor e quer ser um líder, referência, coerente, como a gente falou aqui, compartilha com quem você conhecer, com quem você ainda não conhecer, manda também nos grupos de WhatsApp que você tiver aí. A gente está aqui para isso, é para levar a voz do Brandãocast para todo dono de academia desse país e, quiçá, a gente poder atravessar a fronteira.
Esse é o 4º episódio de uma série de 12 episódios do BrandãoCast, então não esquece de se inscrever para você poder receber o lembrete, ativa o seu sininho e acompanha a gente até o final. Gestão de classe mundial você encontra aqui no BrandãoCast. Um beijo no seu coração, fica com Deus, até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Tchau.